Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês uma fala do Gil do Vigor sobre um programa de financiamento de crédito do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele falou o que bem queria. E é claro, ouviu e vai ouvir o que realmente não esperava. A Simone Tebet rebate o Gil do Vigor. Eu já peço para você meter o dedo no like e começar já a passar adiante. Vamos fazer o seguinte, antes da gente trazer o Gil do Vigor e a Simone Tebet, eu gostaria que vocês ouvissem o Haddad, é muito rápido, o Luciano Hang e o Lula. E depois eu explico a vocês o porquê e a gente vem com essa resposta da Simone Tebet ao Gil do Vigor, tá certo? Vamos lá, vamos começar aqui, ó, ouvindo o nosso gigante Fernando Haddad. Falar da Shopee, que na verdade não é Shopee, né? Tem 3 ou 4 marketplace aí. O que o cara vê hoje quando ele entra na Shopee e paga lá o negócio? O que tem lá? Tem lá o preço do troço, embaixo o preço dos impostos. Então, vamos lá. A primeira coisa que o cara vê lá, ICMS. ICMS não tem nada a ver com o governo federal. Nada a ver. É um imposto estadual. Tá. Então, você não vai chegar pro... Se o Tarcísio vier aqui um dia, você não vai chegar para ele. Por que você taxou a Shopee? Porque você nem sabe que ele está taxando a Shopee. O Zema vai vir aqui, você vai falar, você taxou a Shine. Mas foi ele que falou, ó, eu entendo. Você nem sabe que é ele que está cobrando. A grana está indo para o cofre dos estados. Primeira coisa, ICMS é um imposto estadual. Aí alguém vai dizer, daqui a pouco estão ligando aqui, mas tem imposto de importação que é federal. O imposto de importação foi criado, poderia ter sido criado por portaria do Ministério da Fazenda. Não foi. Não foi porque o presidente não quis. Falou, não quero. O Congresso aprovou por unanimidade, inclusive com apoio do PL e do Bolsonaro. Unanimidade, um mínimo de 20% de imposto de importação. Então, olha só. Tu levou a fama... Mas aquela coisa do Goebbels, né? O Goebbels era o ministro da propaganda nazista, né? E ele dizia lá nos diários dele que quando uma mentira grande é contada repetidamente, as pessoas acabam acreditando nela. O que eu estou falando aqui, eu estou falando ao vivo, estou falando para você. Você vai poder checar o que eu falei em qualquer lugar. E eu tô dizendo... Meus amigos, essa imagem que está aí, só trouxe para ilustrar. E qualquer coisa que você compra acima de $50, você paga 60%. O que a extrema-direita queria, a pedido do Luciano Hang e outros empresários, era que se derrubasse a isenção até 50. Ora, se você derruba a isenção até 50, o que é que acontece? Você passa a pagar 60% em qualquer valor. Mas vamos continuar, que vocês vão entender direitinho. Vamos nessa. Nesse caso não tem nem o que fazer. O Congresso aprovou por unanimidade. Você vai fazer o quê? Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Unanimidade. Por quê? Porque o varejo do Brasil estava fechando loja no Brasil inteiro. Quando a gente chegou, as lojas estavam sendo fechadas no Brasil. Mas assim... Puta, eu não tenho esse dado. Não, mas eu tô te falando. Tá. Aí os caras levaram os dados para o Congresso Nacional e falou, cara, eu não quero... Eu pago imposto. Eu quero que o cara pague o mesmo imposto que eu. Senadores e senadoras do nosso país. Vocês sabiam que entram no Brasil por apenas 3 plataformas asiáticas, mais de 1 milhão de pacotes por dia, totalizando mais de 60 bilhões de reais anuais, sem pagar 1 centavo de impostos federais? Isso significa uma renúncia de quase 40 bilhões de reais em receitas aos cofres públicos. Já imaginaram quantos hospitais, escolas e estradas poderíamos fazer com este dinheiro? É sobre isso que quero falar com vocês. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está nas suas mãos o projeto de lei 914, que revoga a isenção de imposto de importação nas compras de até
250 reais. R$ 250, 50 dólares. Ele falou o que aí? Que revoga. Ou seja, quando você revoga, você passa a pagar a mesma coisa que as compras acima de 50. 60% seria o imposto pago nas comprinhas até 50 dólares. Vamos continuar. Hoje, por conta da desigualdade tributária entre as empresas nacionais e estrangeiras, mais de 18 milhões de empregos de brasileiros estão ameaçados. O caso essa é uma briga muito esquisita, porque é coisa do Brasil. É como que quem governa o Brasil, a maioria dos deputados, a maioria dos senadores, é todo mundo de classe média alta. Ou seja, veja o que está acontecendo. Quando alguém viaja de classe média e vai para o exterior, ele tem direito a gastar até $2.000 sem pagar imposto. O que eu fico meio boquiaberto é o seguinte, sabe, $50? Ora, por que taxar $50? Por que taxar? O pobre não taxa o cara que vai no free shop e gasta $1.000. É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 tem que pagar imposto e o cara que gasta 1.500 não paga, gasta 1.000. Então, essa foi a minha divergência. Por isso que eu vetei. Depois houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo. Eu estou fazendo isso pela unidade sabe, do Congresso e do governo e das pessoas que queriam, porque eu, pessoalmente, acho equivocado a gente taxar as pessoas humildes que gastam $50. Vocês ouviram aí o que o Lula falou? O Lula teve que pagar emendas para aprovar uma taxa de 20%. Se o Lula não entra na jogada, se o Haddad não entra na jogada, você que paga 20% até $50, sabe quanto você estaria pagando hoje? 60%. E os caras jogaram para cima do governo, quando na verdade o governo fez você pagar menos 40%. O Lula lutou o que pôde para impedir. Mas o Lula tem maioria no Congresso? Não. O Luciano Hang e a turma do Bolsonaro queriam o quê? Acabar com a isenção. E você sabia que quando você faz uma pesquisa, a popularidade do Lula caiu muito por causa dessa fake news das blusinhas de $50? Você sabia disso? Pois é bom que você fique esperto e procure saber realmente de tudo que está acontecendo no nosso país para a gente não ter de volta aproveitadores governando este país. Agora vamos fazer o seguinte, gostou até aqui? Mete o dedo no like. Agora vamos rebater mais uma informação que não é verídica. O Gil do Vigor, ele falou sobre o empréstimo consignado para trabalhador. Eu quero até aqui agradecer a ele ter dito tudo isso, porque nos dá a oportunidade de trazer a verdade e da Simone Tebet dar uma aula para o Gil do Vigor. FGTS, certo? Que o governo agora recentemente trouxe esse novo programa. Eu vou explicar primeiro o programa e depois a minha opinião, que você não vai gostar, mas eu sou economista e estou nem aí para a opinião de vocês, gente. Porque basicamente o que é que acontece? Se você trabalhar de carteira assinada, você consegue fazer um empréstimo chamado consignado, que é aquele empréstimo que já vem descontado diretamente no teu contra-cheque. Só que o que acontece? Agora você vai poder utilizar o seu saldo do FGTS como uma garantia para os bancos. Por quê? Enquanto tu está trabalhando, está lá descontando. E se tu perder o emprego? E outro ponto é que a taxa atual de juros, né, que é o do consignado, está em 2,89% ao mês. E a promessa é que essa taxa vai baixar agora em quase 40%, se aproximando ali de 1,73% ao mês com a nova taxa de juros. Então, aparentemente, é uma coisa boa. Mas não é não, sabe por quê? Porque os bancos, eles podem ficar o quê? Com o teu FGTS de garantia. Ele pode usar, gente, até 10% do teu saldo do FGTS, mas 100% da tua multa rescisória. Ou seja, tu fui demitido, precisa desse dinheiro, vai para o banco, tu vai se lascar. Aí, mas pelo menos a taxa é menor, sim.
Mas assim, gente, o juros ainda é alto. Um exemplo, se tu pegar 10 mil emprestado, eu fiz uma conta aqui com essa taxa de juros, tu ainda vai pagar ali quase 7 mil só de juros. Então não tá, essa coisa do mundo inteiro, não. E fora que o Brasil, gente, tá super endividado. Você também tá cheio de dívida, até o pescoço. 76% das famílias brasileiras estavam endividadas, estão endividadas agora em janeiro. E 73 milhões de pessoas estão com alguma dívida ativa e 30% delas estão inadimplentes, ou seja, não estão pagando. Então, num cenário que as famílias que estão endividadas não conseguem nem pagar o que estão devendo, elas vão fazer mais dívidas. Meus amigos, veja bem, a fala dele, se ele só estivesse alertando para neguinho não pegar empréstimo sem estar precisando pegar, mas esse é um programa que ele falou que se você pegar 10 mil, você paga 7 mil. Mas se não for esse programa, você paga 14. É melhor você pagar 7 ou pagar 14. Então, se ele tivesse se limitado a alertar, agora criticar uma iniciativa sensacional dessa do governo, é piada, né? Mas sabe quem melhor pode falar sobre isso? Essa cidadã aí que nós estamos vendo na tela. Vamos ouvi-la? Linkando com a sua pergunta em relação ao consumo, eu não vejo essas medidas que o presidente e a equipe econômica têm apresentado como, nesse momento, como algo que vai impactar a inflação, e explico por quê. Né? A questão do consignado para o trabalhador da iniciativa privada não é só uma questão de justiça, né? É uma questão de poder, diante de fatos que nós temos, de dados que nós temos, de que a população brasileira está altamente endividada e altamente endividada com juros muito mais altos do que quem pega o consignado por ser aposentado ou servidor público, que ele possa trocar uma dívida com juros altíssimos por uma dívida mais barata. Então, ele vai liquidar essa dívida mais rápido, vai sobrar um pouquinho mais no orçamento dele. Claro que você fala, o pouco que sobra, ele vai para o supermercado, mas é o mínimo que que o Estado brasileiro tem que suportar e arcar. Nós temos que arcar com isso. Gostaram? Fala a verdade. É uma resposta, não é? O Gil do Vigor reclama porque o governo fez uma coisa justamente para tentar tirar um monte de brasileiros que estão devendo, mas que têm um trabalho fixo, que têm uma certa garantia da dívida, né? Ele reclama disso. Aí a Simone vem e explica direitinho, detalhadamente. Gostou? É show, não é? Mete o dedo no like, comente e passa adiante. Se você nos ajudar a passar adiante essas informações, a aprovação do Lula volta a subir, voando. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo na nossa live. Valeu, gente. Tchau.